Bem-vindos a mais uma Masterclass do Adam e hoje a gente vai falar de blush, mais precisamente a diferença de blush chinelada para um blush intenso e eu vou mostrar pra vocês como eu faço o meu blush, porque sim, eu gosto de um blush poderoso e muitas pessoas confundem com blush chinelada. E assim, gente, vamos desmistificar blush chinelada? Tudo bem ser blush chinelada, mas tem uma diferença em ter aquele blush marcado. Eu acho que inclusive a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo, de blush chinelado deveria ter outro nome, deveria se chamar blush marcado. E o blush chinelado pode entrar na categoria de blush intenso e tal. E qual é a diferença mais dos dois? Quando você fala de um blush marcado, é aquele blush que você claramente consegue ver onde ele começa, onde ele termina, onde fica na cara que você está usando blush, onde por algum motivo você consegue detectar que aquilo não é natural e sim maquiagem. E aí, eu vou ensinar pra vocês a técnica que eu gosto, que assim, claramente dá pra ver que eu tô, tipo, de maquiagem. Mas é um efeito da maquiagem que tenta imitar mais um rubor natural. O nome é rubor? Sabe? Um chacho. Um chacho mais natural e não ficar aquele blush muito marcadão. E aí também vou falar um pouco sobre os maiores erros e acertos e tal. Não que tenha erro e acerto em maquiagem, mas enfim. As melhores táticas para você que gosta de um blush intenso, mas tem muito medo dele marcar. Primeiramente, você pode trabalhar com blush cremoso ou em pó. Eu gosto muito de blush cremoso para dias assim, que eu não quero usar nada, sabe? Só, às vezes eu coloco blush cremoso em cima da minha própria pele sem base. Mas em dias de rebocão, como os dias de hoje, que eu tô com base, corretivo, já botei um pouco de contorno aqui, eu gosto de fazer blush em pó, tá? E aí eu acho que uma das técnicas mais comuns que todo mundo é usar uma ferramenta certa, tá? E a ferramenta certa vai ser o que vai determinar se seu blush vai ficar chinelado intenso ou marcado. Então bora lá. Eu sinto que muitas pessoas, quando pensam em uma ferramenta de passar blush, num pincel de blush, pensam em algo como isso aqui, tá vendo? Que é esse pincel cheio de cerdas, muito compacto. E você vê que as cerdas são macias, mas ele é muito cheio de cerda, muito compactozão. Esse foi um dos meus pincéis de blushes que eu mais usei, assim, que eu mais gostei. E aí eu tenho variações deles. Eu tenho esse aqui que tem um leve formato de pétala de rosas, assim, que também é cheio, super compacto, cheio de cerdas. Já usei muito esse também. Mas o pincel de blush que eu tenho mais, o pincel que eu tenho mais gostado de aplicar blush é esse aqui. E, assim, quando a gente pensa em um pincel como esse, muitas vezes a gente vê ele sendo usado como iluminador, né? A gente começou a ver esse tipo de pincel vassourinha como iluminador. Mas eu gosto muito de usar esse pincel vassourinha para aplicar blush, principalmente quando eu quero esse efeito quase que airbrush. Então eu, devagarzinho, comecei a substituir meus pincéis de blush por esses aqui. E aí, esse aqui é o da Vult, número 18. Eu lembro que eu não paguei... Ele fica entre 10 e 20 reais, assim, mas eu não lembro exatamente quanto eu paguei. Eu tenho um outro, que é esse aqui, que é tão velho que já não tem mais nem marca, que ele é um pouco diferente, dá pra ver, do da Vult? As cerdas desse aqui são um pouco mais certinhas. Eles são, sabe... Mas, não sei, dá pra ver que a cerda desse... Ele é menos fofão e a cerda dele é mais retinha, mais certinha. E o porquê eu gosto tanto desse da Volt? Justamente primeiramente porque ele é velhinho. E assim, eu não sei se a cerda dele é natural ou não, tá? Ele pode ser uma de cerda natural, eu não sei. Pelo valor, eu acho que não. Mas eu já ouvi dizer que existem pincéis de cerda natural que são baratinhos, mas eu não sei, tá? E eu também não achei nenhuma informação sobre o assunto, então me ajudem. Não sei dizer se é vegan ou não. Mas o que eu mais gosto desse pincel é que quanto mais você usa, mais ele vai perdendo a forma, vai ficando mais fofão. E dá pra ver que tem umas cerdas que são meio assim, outras que são meio assim. E embora, tipo, muita gente fala que não gosta quando perde muita forma, eu amo esse pincel justamente porque ele não é certinho, todas as cerdas do mesmo tamanho, ele é mais fofinho. Esse, por exemplo, tem muito mais aspecto de novo do que esse, dá pra ver? Mas é por isso que eu gosto desse. Eu gosto desse porque por essa fórmula assim toda errada dele, vamos dizer assim, ele dispensa o produto de uma forma que não fique muito com aquela linha, sabe? Ele ajuda a deixar o blush muito mais suave, beleza? Dito isso em mente, eu também acho que
Eu aplico a mesma teoria que eu uso sombra ou faço um esfumado para outras partes do meu rosto. Porque, assim, no meu olho, no meu esfumado, eu começo com um tom e vou esfumando com um mais claro, né? Todo mundo faz isso. E é justamente isso quando eu penso de um blush. Vamos lá, eu quero usar, por exemplo, esse blush. Daí eu penso na minha cabeça, ele é super intenso. Qual blush ajudaria eu a esfumar esse? E aí eu uso um segundo tom de blush, às vezes até 3 tons de blush, para que no final eu consiga aplicar esse de uma maneira que ele fique mais suave, beleza? Então eu vou começar com esse aqui, que ele é tipo um terracota bem clarinho. Bem clarinho não, né? Mas ele não é tão... Aqui ele tem mais pigmentado, mas na pele ele não pigmenta tanto não. E aí eu pego assim, tiro o excesso. E aí, onde aplicar o blush chinelada? Eu acho que você pode aplicar de duas maneiras. Nos lugares que você gosta, tem gente que gosta de colocar o blush mais aqui, outras pessoas que gostam de colocar bem na maçã. Aí eu gosto de colocar também em outros lugares. Tipo, além da maçã, eu gosto de aplicar no nariz, gosto de aplicar um pouco na têmpora, em cima assim da testa, gosto de aplicar um pouco no queixo, um pouco na pontinha do nariz. Aí você vai aplicando nos lugares que você mais gosta. Porém, eu acho que às vezes é bom colocar na sua cabeça também o formato da sua make, tá? Então, se você vai fazer principalmente a make dos olhos, se você vai fazer muita sombra, eu gosto particularmente quando o blush acompanha o formato da sombra. Se você fizer um esfumado um pouco mais abaulado, combina você colocar um blush mais na maçã. Mas se você fizer aquele esfumado um pouco mais puxado, aí eu prefiro que o blush acompanhe esse formato. A gente tá falando muito de Foxy Eye, né? Que é aquele estilo de maquiagem que você faz a make bem angulada. E aí eu gosto que o contorno e o blush sigam o mesmo formato. Mas se eu não tô usando uma maquiagem nos olhos muito pesada, ou se o esfumado que eu vou fazer é mais abaulado do que agateado, aí eu gosto do blush aqui, tá? Normalmente eu aplico mais no centro do rosto do que aqui. Mas fica aí essa ideia que, tipo, se você fizer uma maquiagem muito angular, vale a pena o ângulo do blush seguir o ângulo do resto da make, beleza? Então bora lá. Com o meu pincel de vassourinha, eu faço uma bochechinha assim, ó, pra ver exatamente onde a maçã do meu rosto pula. E eu aplico o blush. Assim, ó. E eu subo bem, tá? Eu aplico até embaixo nessa região aqui, ó. Esse pincel vassourinha é bom porque ele consegue entrar nesse triângulozinho aqui. E é aqui que eu gosto de aplicar meu blush. Ó, dá pra ver que essa parte aqui já tá um pouco mais rosinha do que o outro lado. E aí, o segredo também é você aplicar dos dois lados ao mesmo tempo. Porque quando metade do seu rosto tá pálido e a outra tá com blush, é mais fácil você pensar que você precisa de mais blush. Quando na verdade era só você aplicar do outro lado que dava uma igualada, sabe? Então aplica dos dois lados iguais. E aí eu concentro o produto na maçã, mas eu vou em lugares assim, eu desço bastante. Justamente para fazer aquele esfumado que você não vê onde entra e onde sai. Aí ó, eu aplico um pouquinho no centro da testa, indo para as têmporas. Um pouquinho no queixo, às vezes eu faço até o contorno aqui, ó. E um pouquinho na pontinha do nariz. Às vezes, quando eu não vou usar nenhum tipo de sombra, eu até aplico aqui, ó. Na pálpebra mesmo, pra dar uma definição. Aí, ó, apliquei todo o produto. Vou e pego mais. E eu gosto bem de chegar bem perto do olho, porque o que acontece? Muita gente gosta de colocar o corretivo um pouco mais claro. E aí, se você fizer um blush muito intenso, o contraste dessa parte do rosto com essa aqui, às vezes dá muito contraste. Se o corretivo já era claro, com o contraste ele fica mais claro ainda. Então eu gosto de pegar esse pincel e subir bastante para que o blush fique bem conectado com o corretivo. E aí também vale, quando você gosta de um blush mais potente, vale você não usar um corretivo também tão claro, tá? Bom, esse blush já estaria bom para muita gente. Mas como eu falei, eu quero chegar nessa cor. E aplicar esse blush primeiro vai ajudar justamente a eu conseguir esfumar um blush dessa intensidade, tá vendo? Sem ter que esfumar muito ele, porque um dos erros, tá? De um blush marcado é você pegar uma cor potente dessa e aí você vê que ficou muito forte e no desespero tentar espalhar ela pelo resto do rosto e acaba manchando tudo. Então, dessa maneira, depois que eu fiz essa caminha de blush, eu vou conseguir aplicar esse blush mais intenso, mas eu também vou conseguir aplicar ele de uma forma mais precisa. Então, o blush intenso eu só quero aqui, ó, nessa região.
É só aqui que eu quero acender mais. Eu não quero que esse blush mais intenso venha até aqui, por exemplo. Quero que ele fique aqui. Ó, dá pra ver? Ainda dava pra aplicar mais um pouquinho. E aí eu vou aplicar desse lado aqui pra gente ver o antes e depois. Com a mão bem leve. Dá pra ver que esse blush intenso, mas não tá saindo do controle. E aí, como eu mantive ele aqui, nessa região, bem na maçã, não fica aquela coisa muito crazy, sabe? Ó a diferença. Blush intenso, que eu consegui acender só aqui nessa região, que é onde eu mais gosto. E a caminha que eu fiz pra ele, dá pra ver? Então esse é o truquezinho pra você aplicar um blush super aceso, quase que neon, sem trazer ele pra essas regiões, que eu acho que é onde começa a ficar meio louco, assim. Tipo, essa pessoa realmente brigou com o blush antes de sair de casa. E essa é a minha pele usando a técnica de blush intenso, que não é chinelada, que não é marcado. E aí, pra concluir, eu acho que vocês têm que ter 3 coisas na cabeça antes de fazer isso aqui. Que é o seguinte: primeiro é a ferramenta. Vamos abandonar aqueles pincéis de blush muito compactos e adotar os pincéis assim, porque eles funcionam melhor. Eu tenho um outro pincel, uma outra sugestão de pincel que também funciona bem, tá? Que é essa aqui, ó. Que fica bonitinho também, mas eu ainda prefiro esses assim. O segundo é fazer a caminha do blush antes de chegar no blush intenso neon. Então fazer uma caminha com blush mais naturalzinha, bonitinha. E aí depois aplicar o blush só aqui na maçã do rosto. E o número 3 é você não ter medo. Não ter medo do blush. Não ter medo de ficar com cara de palhaça. Blush intenso eu acho que dá muita vida. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa Masterclass. Se sim, já comenta aí, já se inscreve nesse meu canal. E eu vejo vocês na próxima semana. Um beijo. Tchau!